Nesse momento, a prefeita de Benevides, Rádio Jovem FM, você tem a dizer esse momento histórico da nossa cidade. É isso mesmo, dia 30 de março, data para lembrar a libertação dos escravos. Obrigado pela sua participação. Rádio Jovem FM aqui, Paulo Marinho, nesse momento, a prefeita de Benevides, Está conosco a nossa prefeita de Benevides, Luciane Samuel. nós estamos Arthur também aqui no nosso Festival da Liberdade. Convidamos também o nosso secretário municipal de Juventude, Josué Pompeu. E na oportunidade já queremos ouvir, para fazer uso da palavra, senhor Paulo Dias. Boa noite a todos, senhoras, adolescentes, crianças, a todos. Boa noite, excelentíssima senhora prefeita, os ilustres irmãos que estão aqui acompanhando, né? Primeiramente, a gente agradece imensamente a oportunidade de a gente poder imergir um pouquinho de um pedaço da história do município de Benevides. Espero não ser enfadonho e me fazer eloquente no que eu vou falar, que hoje eu estou muito feliz por estar falando um pouquinho da nossa família, família Dax, uma família que lutou e deixou aqui um grande legado, né, na história de Benevides. Até porque a gente sabe o quanto é difícil, quanta dor, quanto sofrimento, quanto sangue foi derramado para que hoje, né, os nossos irmãos afrodescendentes tivessem a oportunidade de falar que eles também ajudaram a construir esse estado, esse Brasil, esse município. Então, gente, eu queria só falar um pouquinho de como foi que veio para cá, né, a nossa bisavó, a Sofia, e também a Firmina Dax. Não vou me estender, prometo para vocês, vai ser bem rápido, tá bom? Então é assim, gente, para que a gente possa entender que aqui, nesse período em que aconteceu o movimento de libertação dos escravos, o Brasil era um país monarquista. Dom Pedro estava no poder. E com isso, muitas leis já estavam acontecendo, inclusive na Europa. A gente sabe que a lei de Waberg, em 1845, já estava pressionando o Brasil para acabar com a escravidão, para que não ocorresse mais o tráfico de negros da África para o Brasil. Com isso, depois aqui vai ter a lei Eusébio de Queiroz para fortalecer o fim. Até porque estava tendo uma pressão muito grande, devido já até ter ocorrido a Revolução Industrial, e até mesmo porque era necessário, né, que se tivesse uma mão de obra que pudesse usufruir, né, de todo aquele mecanismo que já estava sendo exposto para todos. Mas a nossa bisavó, ela vai vir mais precisamente para o Maranhão. E depois do Maranhão, a escravizada Sofia, ela vai se direcionar para cá, para o município de Benevides, porque vai ter um fluxo de escravidão dentro do Brasil, porque estava proibido vir de fora. Então eles começaram a fazer a migração de negros aqui dentro mesmo do Brasil. E com isso, a escrava Sofia veio, primeiramente para Santa Isabel, depois Americano, depois ela vai vir para cá, porque aqui ainda era a província do Grão-Pará. E aí assim, ela vai ter a sua filhinha, que é a Firmina, que aí, nesse encontro, olha só, o encontro de África e Europa. Por quê? O nosso bisavô, eu digo bisavô porque é o meu, né? Ele veio da região da Prússia, não era a Alemanha ainda, era a Prússia, estava tendo uma guerra lá, uma guerra entre a França e a Prússia. Depois vai ter a unificação e vai se tornar um estado que é a Alemanha. E ele vai vir de lá, por quê? Porque o pai dele, que era o Carlos Frederic Dax, não queria que ele participasse da guerra, então patrocinou para que ele viesse para o Brasil. E ele vindo para aqui, o que é que vai acontecer? Vai ter esse encontro. Olha só que coisa linda, gente, né? Uma pessoa dos epiteliais mais claro, né? Porque ele já vinha com pensamentos abolicionistas. Chegando aqui em Benevides, ele vai comprar terras, e com isso, nessas terras já tinham pessoas escravizadas, e ele vai se apaixonar por uma pessoa da pele mais escura, do epitelial mais escuro, que no caso era a Firmina. Ele vai casar com ela, vai ter vários filhos, que um desses filhos era o meu avô, o Ervax Dax, que era o pai da minha mãe, que está ali também, né? E aí vai se construir uma família. E aí vai acontecer o que já está nos livros, que em 1884 vai ter a libertação de 100 escravos, vai ser lá em Benfica, né?
o Visconde de Maracaju, que vai vir para cá, vai assinar a libertação. A gente sabe que Benevides foi devido ao primeiro, no caso, o primeiro chefe daqui do Grão-Pará. E aí, gente, a gente só tem a agradecer essa oportunidade de trazer um pouquinho, imergir essa história que ela estava na escuridão, nas trevas. E aí a gente traz para vocês e diz muito obrigado por vocês nos deixarem de contar um pedacinho só, né? E dizer que foi difícil, mas o grito está ecoando, ele pode ecoar mais. Por quê? O que comprova que isso existiu? Nós temos documentos, eles estão guardados. Esses documentos, existem leis hoje em dia, gente. Existe a lei da Constituição Federal, a lei 215, que fala sobre a salvaguarda desses documentos. Por quê? Benevides é a terra da liberdade? Tá, ok. O que comprova isso? Tem alguma coisa que prove isso? Nós temos, nós, família Dax, nós temos. E a gente quer que isso seja transformado em um museu. Porque existe lei, então por que nos ampara? Existe a lei também da Constituição Federal, a 216, que fala sobre o patrimônio material e imaterial. O Carlos Vidal Dax, ele tem esse acervo do patrimônio material, e o imaterial é a história que está em cima desse acervo. Tá bom? E também existe outros espaços de memória dentro de Benevides, que não é somente lá no bairro do Maguari, onde tinha o engenho Maguari, que era do nosso bisavô. Mas existe outros espaços que Benevides precisa retomar a reconstituição, para que isso fique assim dizendo, terra da liberdade, ok, prova. Aí nós vamos ter que provar, porque nós temos todo o acervo e outros lugares que são espaços de memória, como o Bosquinho, como lá no Maguari, que tinha o engenho Maguari, né? E a gente pede encarecidamente que, né, os órgãos responsáveis, por gentileza, não deixe isso ficar esquecido. Esse é um momento muito primordial, essencial para que isso possa cada vez mais se desenvolver. Eu até conversei com o secretário aqui, dizendo para ele que existe a Lei 10.639, que nas escolas tem que ser ministrado aulas nas disciplinas de história, aulas que levem e envolvam a questão da cultura afrodescendente. E isso envolve a questão cultural, religiosa, entendeu? E a história. Só que eu não sei se isso está acontecendo, mas é bom que se ponha em prática, porque é uma lei, que depois ela vai ser fortalecida com a Lei 11.645, que tem que ser ministrada nas escolas aulas da cultura afrodescendente. Então também, uma outra lei que a gente pode estar aí pegando para fortalecer o tombamento desses espaços. A Lei 25 de 1937 fala sobre esses espaços que precisam ser tombados, ali uma lei antiga. Então, por que a gente não coloca em prática? E aí a gente pede, por favor, encarecidamente, a nossa prefeita, que ela nos escute, que isso não fique somente como uma propaganda, mas que seja valorizado e que a gente possa corroborar cada vez mais com essa cultura que é linda, né? Os nossos irmãos africanos suaram, sangraram, contribuíram com a nossa economia. E agora, né, a gente vem só agradecer. Meu muito obrigado.